Uma boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês. Gilmara, Anete está chegando. E por janela? Anete, seja bem-vinda, Anete. Muito bem. Boa. Ó, 76 participantes já, que coisa boa. Com um pouquinho nós vamos chegar nos 100 participantes. Vamos dar mais uns 2 minutinhos para a gente poder começar, viu, Mônica? Vamos esperar chegar nos 80. Tá ótimo, já tem um público excelente. Dani Rocha, tem muita gente aí, né? 80 participantes. Vamos lá, vamos começar para não atrasar, né? Respeitar quem chegou no horário. É um prazer receber todos para a nossa audiência pública, né, do plano de elaboração do plano municipal da primeira infância de Alfenas. Sejam todos bem-vindos, né? Uma alegria para nós, né, receber cada um de vocês. Quero dizer que esta já é a nossa 6ª audiência, né? Fizemos uma audiência pública focada na saúde, né, que foi muito importante, muito interessante, né, lá no primeiro semestre, no segundo semestre do ano passado. Depois fizemos uma da educação, que a Andréia está aqui, a Andréia coordenou para a gente, foi muito, muito bem discutido toda a questão que envolve a educação, os EMEIs, as creches, né, todas as escolas infantis. Então, uma série de indicadores foram levantados, né, por ocasião da audiência pública da educação. Depois nós tivemos uma audiência pública focada na assistência social, que a Mônica, aí, que é coordenadora do projeto Criança Feliz, né, coordenou para a gente, foi muito bacana, né, levantamos aí indicadores de Bolsa Família, uma série de indicadores que envolvem a assistência social, todos os equipamentos públicos hoje à disposição da primeira infância em termos de assistência social. Foi muito rica, né, essa audiência realizada no segundo semestre do ano passado. Depois tivemos a 4ª audiência, né, que foi a audiência focada na alimentação e nutrição seguras, né, com a segurança alimentar e nutricional das nossas crianças de 0 a 6 anos. Então, a nutricionista Alessandra coordenou, junto com o apoio do professor Marquinhos, né, do professor Marquinhos, lá da Unifal, e também da professora Carolina, do curso de nutrição aqui da Unifenas. Tivemos envolvimento aí de diversas pessoas, né, que cuidam da parte alimentar e nutricional das nossas crianças. Levantamos diversos indicadores também. Boa tarde, Anete, seja muito bem-vinda, viu? Que bom que você está aqui conosco hoje. Depois também tivemos a 5ª audiência, focada na acessibilidade e mobilidade urbana, né, que é o curso de arquitetura aqui da Unifenas coordenou, o professor Marcos, que fez um excelente trabalho junto com o núcleo da Locus, né, lá do curso de arquitetura, né, também levantamos diversos indicadores, a realidade do município de Alfenas com relação ao lazer, nas praças públicas e outros equipamentos que estão à disposição na cidade. E chegamos agora na 6ª audiência pública, onde nós vamos discutir proteção, garantias e justiça social na primeira infância. Então, o objetivo de todas as nossas audiências é a gente fazer um levantamento dos indicadores, né? Dessa vez o curso de Direito aqui da Unifenas, junto com diversos outros atores aí envolvidos nos conselhos tutelares, enfim, foram diversas as instituições envolvidas nesse processo, Ministério Público, né, Poder Judiciário, né, para que a gente pudesse levantar aí os principais indicadores relacionados à proteção, às garantias e justiça social na primeira infância. A nossa ideia é encerrar a maratona de audiências públicas, realizando a nossa última audiência em junho, na última semana de junho. Depois a professora Maria Cristina vai definir conosco para a gente aí a data exata, mas é na última semana de junho, uma audiência onde a gente vai ouvir as crianças,
nós vamos tentar aí o curso de pedagogia aí da Unifenas, o EAD da Unifenas, já está se mobilizando para organizar e para a gente ouvir as crianças, ver o que elas pensam de tudo isso, fazer algumas apresentações culturais e artísticas e encerrar com chave de ouro, né, a nossa maratona de audiências públicas em favor da primeira infância, das crianças de 0 a 6 anos. Então, eu vou passar a palavra. Alguém queria, professora Sandra, quiser dar as boas-vindas aí para todo mundo, professora Sandra? Já está presente aí ainda? Sandra, sou eu mesmo? Que agora tem duas Sandras, agora fica assim. Professora Sandra Regina Pascoal Rimondi, né? Não, só quero dizer que muito feliz, né, nós estamos verificando que cada vez mais o nosso trabalho está sendo reconhecido e mais gente está se mobilizando para nos ajudar. Quando começamos aqui na primeira audiência, nós éramos em poucos, hoje nós já estamos com um grupo muito maior e todo mundo muito interessado em participar. E eu já estive vendo de direito, posso garantir que vai ser uma grande surpresa o trabalho que eles desenvolveram. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor. O André, dá uma palavrinha aí pela educação, André, por favor. Você está aí? Nadir também, se quiser dar uma palavrinha, Nadir, de boas-vindas a todos. Cadê a Andréia? Pode falar, Nadir. É muito importante participar, né, de mais uma audiência, como a professora Sandra disse, no início era um grupo pequeno, hoje, olha que beleza que é o nosso grupo, eu trabalho a cada vez, a cada audiência, que eu só cresce e aprimora. Parabéns a todos. Andréia, sua vez aí de dar as boas-vindas, principalmente o pessoal do CEMEIS, aí tem muita gente do CEMEIS, por favor. Não, o senhor falou que estava com poucas vagas, eu falei, eu vou chamar as meninas da educação infantil, que são elas mesmo, né? As que cuidam das crianças de 0 a 5 anos, né? É um prazer ter mais essa audiência, né? Essa preocupação que a gente tem com a primeira infância, das crianças, como se diz, desde a gestação, né, professor, que a gente vai estar preocupando. Até os 6 anos de idade, e depois, quem sabe, a gente estende, né, essa questão até para as crianças maiores. E é muito bom estar aqui, um prazer, e agradecer muito a presença das meninas, a participação de todas as creches e pré-escolas, né? Hoje teve uma reunião de manhã, eu lembrei as meninas, para a gente estar sempre participando, porque nós estamos, como se diz, com as crianças. Agora a gente não está de forma presencial, mas a gente está tendo esse contato agora, um contato maior com as famílias, né? E todos os professores, supervisores, gestores estarem assistindo a essas audiências é muito importante para a gente estar vendo outras questões além da educação, né? Uma boa tarde a todos. O microfone está desligado, professor Rogério. Chamar a Anete. Anete, se você puder também, pela coordenação dos direitos humanos, dar uma palavrinha antes da gente iniciar a apresentação. Pois não. Boa tarde a todos e todas. Com muita alegria que eu recebi o convite, conheci a Mônica. Oi, Nivalda. E fiquei muito feliz porque eu acredito que é na infância que tudo começa, né? E li muito sobre o programa, a Mônica me deu as diretrizes, e quero avisar aqui a todos que nós abrimos o espaço do CREAM, disponibilizamos um espaço físico para a Mônica e a sua equipe, para que o Criança Feliz pudesse ter um espaço, né, para planejar e executar as políticas públicas que eles se propõem, o plano municipal principalmente. Então, com muita alegria que eu participo, porque eu acredito que quanto mais escolas, menos presídio, e ninguém nasce criminoso, nem nasce bandido, né? A gente está num momento muito difícil pela pandemia, a gente não está podendo se reunir, não está podendo ficar muito junto, mas eu quero deixar aqui
à disposição, tanto a minha força como cidadã e como doida por direitos humanos, o meu comprometimento com vocês no que for possível e registrar aqui, Mônica, não abri só o espaço para vocês, não. Eu atendi um pedido do gabinete, do chefe do executivo, mais o chefe de gabinete, mas quando eu li tudo, eu falei, nossa, eu fiz muito bem de abrir o espaço físico para essa turma. E hoje eu estou abrindo meu coração, a minha alma e a minha disposição de estar junto com vocês para contribuir. Tá bom? Muito obrigado, Anete. Obrigado mesmo. Professora Ivânia está presente. Gostaríamos muito de ouvir as suas boas-vindas e a professora Maria Cristina também, da Pedagogia, duas coordenadoras aí comprometidas com a questão. Professora Ivânia, professora Maria Cristina, são coordenadoras... Boa tarde, professor Rogério, boa tarde a todos. Prazer enorme fazer parte dessa audiência. É a primeira vez que eu participo, né? Mas tenho certeza que eu venho acompanhando todo o trabalho de vocês, um trabalho extremamente valoroso, e que nos enche assim, de muito orgulho poder participar de um grupo tão seleto, tão empenhado, tão dedicado na busca da melhoria na educação das crianças, na garantia dos direitos, né, e garantia efetiva desses direitos, que é o que a gente tem mais que buscar. Desejo a todos aí um sucesso e já quero parabenizar todos os envolvidos, os nossos alunos, né, que fizeram um trabalho maravilhoso. A professora Sandra falou que vamos todos, né, ficar surpreendidos e realmente. Desejo sucesso a todos vocês. Obrigada pelo convite também. Obrigado, professora Ivânia, pela sua presença e participação aqui conosco, pelo apoio. Professora Maria Cristina está presente? Oi, professor Rogério, estou presente. Voz, dar as boas-vindas às suas meninas aí, pessoal da pedagogia, por favor. Eu estou presente, professor, e estou aqui viajando, como se fosse ontem, né? Nós sentados, recebendo o selo Instituição Parceira da Primeira Infância, pensando a Liga Lápis, em seguida veio o Plano Municipal da Primeira Infância, e aí nós começamos a convidar as pessoas, era um grupinho lá de 6, 7 pessoas, e hoje a gente olha para a nossa audiência e já tem 101 pessoas aqui assistindo. Então, a ideia era tão boa e é tão boa, e o propósito é tão legítimo que só fez aumentar as parcerias, todos que estão aqui têm o mesmo propósito, né? O bem-estar de uma criança, a gente sabe que é o momento ideal para intervenções, né? Acho que foi a Anete que disse que quando a gente cuida das escolas, cuida das crianças, a gente evita que elas sejam depois penalizadas. Esse é o objetivo, um dos objetivos, né? É a socialização positiva da educação. Então, que delícia fazer parte de tudo isso. Mais uma vez, professor, parabenizo por essa iniciativa. Como o nosso município precisava de uma ação como essa, que está crescendo, e a gente sabe que os frutos serão, assim, colhidos com muito prazer. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por me permitir a voz, me dar fala, professor. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a presença de cada um de vocês, está muito bom. Nós já atingimos aqui 100 participantes. Eu só vou pedir uma gentileza para todo mundo que tiver com o vídeo aberto, né, que feche o vídeo, porque às vezes, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui, às vezes pode interferir um pouquinho, tá? Mas eu quero passar, então, a palavra para a professora Mônica, né, que preparou todo o material aí para a gente discutir. Então, logo após a fala dela, quem quiser participar, basta levantar a mão e a gente vai fazer uma discussão, né, para a gente poder ter aí alguns indicadores importantes na área de proteção, garantias e justiça social na primeira infância. Professora Mônica, fique à vontade. E quem tiver com o vídeo aberto aí, viu? A Gilmara, tem mais algumas pessoas, se puderem fechar, a gente agradece. Obrigado. Muito obrigada, professor Rogério. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês, falando para pessoas tão ilustres, assim como os meus alunos já falaram aqui no comentário, né? É um prazer para eles e para nós também, professores, podemos compartilhar com vocês os indicadores, as pesquisas que nós fizemos para pessoas tão importantes, pessoas que trabalham com a educação infantil, pessoas que trabalham com direitos humanos, né, pessoas que estão preocupadas aí com a primeira infância na nossa cidade.
Eu quero agradecer imensamente ao professor Rogério pelo convite, pela confiança, agradecer imensamente à professora Sandra Rimondi, que esteve nos apoiando, que nos ajudou em todas as análises, nos orientou bastante com respeito a essa pesquisa. Agradecer imensamente à professora Ivânia por sempre nos apoiar e acreditar no nosso trabalho. Obrigada, professora Nivalda, né, por estar aqui comigo nessa empreitada. Nós duas estamos apenas organizando, viu, gente? Porque, na verdade, toda essa audiência foi preparada por nossos alunos. Vocês vão ver a apresentação deles, a pesquisa que eles fizeram, o carinho com que eles buscaram todos os dados, né, com muito empenho, para fazer essa apresentação para vocês hoje. Então, sem dúvida alguma, o merecimento, né, o brilho é todo deles, mas nós temos o imenso prazer de estar conduzindo aqui essa audiência. E eu gostaria agora de convidar a professora Nivalda para falar suas palavras iniciais e dar início, então, à apresentação. Boa tarde, todos e todas. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estarmos aqui nessa tarde para discutirmos este assunto tão caro, né, para nós, cidadãos aqui, alfenenses, e dizer também, né, que eu e a professora Mônica estamos aí como organizadoras desta audiência pública, tendo em vista que os atores principais serão os nossos alunos, né, os nossos acadêmicos do primeiro período, tanto diurno quanto noturno, e principalmente vocês, tá? Por isso que, né, está, assim, sendo um privilégio aqui estarmos em 101 pessoas aqui para discutirmos os assuntos correlatos à primeira infância, tá? Então, se sintam aí abraçados e recebidos com o maior carinho por nós, para que, né, o que você sabe, né, o que você presencia, o que você vivencia em relação à primeira infância, será de muito valor para nós aqui, tendo em vista os dados que iremos apresentar para vocês, certo? Então, nós temos aí né, uma satisfação muito grande e dizer que, né, não vou tomar muito tempo, porque o que mais interessa aqui nesta tarde é apresentar os dados e ouvir vocês, né, principalmente ouvir vocês aí, tá? Então, eu vou já deixar a professora Mônica passar a primeira slide, né, para que a gente possa já dar início aí à discussão dos primeiros dados. Então, um abraço e vamos aos dados. Esses primeiros dados foram pesquisados junto ao cartório de registro civil aqui de Alfenas, com o tabelião Alessandro, que ele foi convidado para participar aqui da audiência e mandou, né, uma nota explicando o motivo de não estar aqui, que ele tinha um compromisso já agendado e quis registrar aí aplausos, né, e dizer que está à disposição para fornecimento de dados e agradecer o convite nosso, né, dos representantes aqui da audiência pública, e que, né, na próxima ele fará de tudo, né, para estar presente. Ele nos forneceu que aqui em Alfenas, no período de 2010 a 2020, nós estamos com 13.220 crianças nascidas vivas do sexo masculino e feminino, tá? Então, este dado engloba, tá,
todas as crianças que foram registradas. Abro uma ressalva aqui, porque na apresentação do dia 21, né, que nós conversamos sobre alguns pontos, foi levantado a possibilidade da gente trabalhar com os dados de adoção, né? Eu consultei tanto o tabelião quanto o promotor de justiça, e eles me passaram os dados seguintes, que nós estamos com esse número de registro e as crianças que foram adotadas, né, já estão dentro deste número nosso, tá? Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. É um prazer, né, uma satisfação participar dessa audiência que aborda assuntos tão importantes para a nossa sociedade. Assim que foram me apresentados os indicadores que vão ser abordados nessa audiência, eu logo me inclinei a escolher 3 deles para trabalhar e desenvolver, uma vez que o meu projeto de pesquisa é referente ao mesmo assunto. Então, eu escolhi buscar os dados sobre agressão a mulheres, homicídios da população feminina no período gestacional e o homicídio doloso da população feminina na cidade de Alfenas. E para conseguir os dados indicadores da cidade de Alfenas, com a ajuda do Feliciano, que é um aluno do diurno, do primeiro período de direito do diurno, eu fiz uma pesquisa no DataSUS a respeito dos óbitos de mulheres de 15 a 45 anos, que seria o próximo slide, por favor. E com base nesses dados, eu elaborei esse gráfico que mostra a quantidade geral dos óbitos e também quais deles foram classificados em homicídios. O homicídio de mulher, ele ganhou, né, a expressão feminicídio. Então, aqui a gente pode ver que o índice maior de homicídio é na faixa etária de 25 a 34 anos. Num período de 10 anos, que foi disponibilizado para a gente, de 2009 a 2019, ocorreram 10 feminicídios na cidade de Alfenas, que é uma média de 1 feminicídio por ano. O próximo slide, por favor. Então, desses óbitos, no número geral, né, são 4% dos óbitos de mulheres são homicídios. Pode passar o próximo. Também, através da delegacia especializada em violência doméstica, que se encontra juntamente com a Delegacia de Polícia Civil, a gente fez uma busca desses dados, onde a delegada doutora Ânela solicitou um ofício formal para poder disponibilizar esses dados para nós. E conversando pessoalmente com a escrivã, a Jerusa, eu expliquei para ela todo o plano municipal da primeira infância, a importância de suas melhorias na sociedade. Foi onde ela sugeriu também ceder alguns outros dados que eu vou falar mais à frente. Mas esse gráfico que foi elaborado a partir desses dados mostra que foram registradas na cidade de Alfenas nos últimos 3 anos assim, né, de janeiro de 2019 a 25 de maio de 2021. Então, em 2019, foram registrados 352
casos. Isso são casos registrados. Não consta aqueles casos, né, que entram na cifra negra, que é aquele caso que não foi registrado, muitas vezes não foi denunciado, né? Então, em 2020, teve um aumento nesses casos registrados, que foram 472 casos, e até dia 25 de maio foram registrados 187. E aí, a gente faz um comparativo, né? Se em 5 meses teve 187 casos, se continuar nessa progressão, até o final do ano vai passar de 440 casos. O próximo slide, por favor. Aqui foram os dados disponibilizados pela Delegacia de Polícia Civil também, que a hora que eu comentei, né, com eles lá sobre a importância do nosso projeto, a importância de estar abordando esse tema, eles se dispuseram a estar disponibilizando esses dados para a gente, que são crimes sexuais contra crianças de 0 a 12 anos que foram registradas em Alfenas, onde em 2019 foram registrados 33 casos, em 2020, 28 casos, e até o momento do dia 25 de maio de 2021, foram registrados 19 casos. E se a gente fizer a mesma progressão, até o fim do ano, esses casos vão passar de 45 casos. Então, houve um aumento em relação a esse período, e é uma coisa que preocupa esse setor da delegacia, que são muitas ocorrências, muitas denúncias não são feitas, muitas a fim de poupar a criança, de poupar a família, muitos casos ficam omissos. Próximo slide, por favor. Aqui a gente apresenta os indícios de feminicídios em Alfenas, no período de janeiro de 2019 a maio, né, a 25 de maio de 2021. Em 2019, a gente teve uma tentativa de feminicídio. Em 2020, a gente teve 2 tentativas de feminicídio e que, no caso, as vítimas, graças a Deus, não vieram a óbito. Em 2021, em 5 meses, a gente já teve 2 casos de tentativa de feminicídio e um caso que foi consumado, que foi esse mês. O próximo slide, por favor. Também foram disponibilizados para a gente, com a ajuda de um aluno do primeiro período de Direito também, o Evandro Augusto, que nos ajudou, que ele trabalha no Ministério Público, e nos ajudou a entrar em contato com o Departamento de Polícia Militar, através do Dr. Frederico Gonçalves, que se dispôs, disponibilizou assim, os dados prontamente, se dispôs a estar ajudando no que a gente precisar, e a gente conseguiu esses dados juntamente com a Polícia Militar. Aqui a gente pode ver os registros de ocorrência que foram feitos em relação à violência doméstica em Alfenas. A gente pode analisar que em agosto de 2020 teve um aumento considerado, né, devido a muitas cidades, inclusive Alfenas, terem decretado o lockdown, um isolamento mais rígido, né, devido à pandemia, e de lá para cá, esse aumento mais ou menos que manteve. Em janeiro, né, foi seu ápice ali de 69 casos, né, de registros de ocorrência. Próximo slide. Aqui também foram feitos bem detalhadamente pela Polícia Militar os dados de como eles trabalharam na prevenção da violência doméstica. Feitas no total de 482 visitas realizadas, visitas aos domicílios, e esses dados são baseados em denúncias, seja ela por canais, né, de denúncias, telefone, ou presenciais, né, aos integrantes da Polícia Militar. E então, continuando aqui, as visitas a envolvidos não localizados,
muitas vezes, né, são denúncias que a hora que chega lá, a polícia não encontra mais aqueles envolvidos. Foram 4 vítimas notificadas, que foram as vítimas que foram ouvidas pela PM, que foram 83, os autores notificados, que a maioria das vezes, a hora que a PM chega no local, os autores já se evadiram. E foram 68. Vítimas não localizadas, também, que é o mesmo caso. Às vezes há aquela denúncia e a vítima não sabe nem daquela denúncia, nem que houve uma denúncia da situação que ela estava passando, já pela situação de opressão que ela vive. Então, continuando, vítimas que recusaram a inclusão no serviço. É o que eu acabei de falar, tem muitas vítimas que vivem tanto sobre essa pressão que na hora que a PM chega para tomar alguma providência, elas se recusam a ser ajudadas. Então, foram no total de 105 pessoas. Casos iniciados, que foram os casos que realmente levaram procedimento ao Ministério Público, foram 40. Casos encerrados, que foram os 49. Prisões em decorrência do descumprimento da PM. Foram 1 prisão. E outras atividades do serviço realizadas, como palestras e reuniões, que eles também fazem esse tipo de trabalho para prevenir, né, a agressão, porque o feminicídio é a consequência mais grave da agressão. Tudo começa numa agressão verbal, e depois aquela agressão verbal vai se transformando numa agressão física, e ali já sai do controle da vítima, já sai do controle do agressor. Então, prevenir é o melhor remédio, né? Como é o ditado. Então, a polícia também, a PM também vem trabalhando nisso daí, e promoveram 19 reuniões, palestras em 2020 e até o momento, em 2021. O próximo slide, ele vai falar exatamente isso. As visitas realizadas. Essas visitas, como eu já falei, trata de denúncias. Muitas vezes, moradores, né, os vizinhos daquela situação, vê ali um movimento estranho, faz a denúncia, e a gente pode ver que em dezembro de 2020 a março, que foi o dado disponibilizado, a março de 2021, teve um aumento considerável nesse tipo de visitas realizadas pela PM, em decorrência a denúncias. Então, eu acredito que são atitudes como essa, divulgação de meios de denúncia, incentivo à população a denunciar esses casos, e projetos como o Plano Municipal da Primeira Infância irão mudar o destino de muitas crianças, especialmente as meninas, que um dia serão mulheres e também vão gerar as novas gerações com mais segurança e estabilidade emocional. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar abordando esse tema aqui hoje junto com todos vocês. Meu muito obrigada. Muito obrigada, Kézia. Excelente apresentação. Convidamos agora o Feliciano. Boa tarde a todos. Antes de tudo, gostaria de expressar minha felicidade por estar participando e de também ter conseguido ajudar os outros membros que estão participando. Bem, no caso, a minha pesquisa foi sobre homicídio doloso da população de até 4 anos de idade. A pesquisa foi feita pelo DataSUS e pelo Atlas da Violência, devido à dificuldade de entrar em contato com alguns órgãos físicos em si, e por conta da dificuldade de conseguir os dados para uma faixa etária como essa, que não é muito normal. Então, no caso, na pesquisa, utilizando o DataSUS através da categoria do CID-10, que apresenta a estatística de todos os casos relacionados à doença e outros tipos de problemas relacionados à saúde. E nesse caso, utilizamos aqui das categorias do CID-10 do X85 ao Y09, que caracteriza todas as agressões. Em Alfenas, felizmente, nós não tivemos nenhum caso de homicídio doloso contra crianças. No entanto, isso é uma realidade que não está muito distante de nós.
e eu vou falar disso um pouco depois. E é uma coisa boa de se saber que não houve caso, mesmo que Alfenas esteja no ranking das cidades mais violentas do sul de Minas. Por favor, a senhora poderia passar, Mônica? Bem, aqui eu fiz 2 tabelas analisando a questão de homicídio de crianças, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, e fazendo a análise dos dados com o total de homicídios do período de 2009 a 2019. Aqui, nesse caso específico, eu utilizei apenas três categorias do CID-10 que enquadram agressão. O problema do CID-10, também, como eu disse, a dificuldade de conseguir esses dados, é que eles não especificam a causa e o caso que foi relatado. Então, eu peguei três indicadores aqui, que é o X91, que é a agressão por sufocamento, o X92, que é a agressão por afogamento, e o Y04, que é a agressão por força corporal, que é mais fácil de você dizer que aquilo lá foi uma tentativa, né? Foi na intenção de matar. Nesse caso, em Minas Gerais, nós tivemos 36 casos, e no Brasil nós tivemos 373, o que equivale, em Minas Gerais, a 0,08 dos homicídios em Minas Gerais, e no Brasil equivale a 0,06 dos homicídios do Brasil. Pode parecer pouco, mas em relação a ser crianças, né, na primeira infância, é algo muito impactante. Por favor, Mônica, poderia passar? Aqui nós temos agora, pegando todas as categorias do X85 ao X09, que aí enquadra todos os tipos de agressão. No entanto, é difícil você caracterizar que houve intenção de matar nesses casos, né? Aqui pode-se utilizar agressão com veículo automotor, com veículo de ponta, com veículo, com objeto de ponta, com objeto de contusão, com tiro, com envenenamento, e tem esse problema de você não saber se houve dolo ou não na tentativa. Nesse caso, em Minas Gerais, nós tivemos 144 casos, que equivale a 0,32% dos homicídios em Minas Gerais, e no Brasil, 2.200 casos, que equivale a 0,35% dos homicídios no Brasil. Pode passar, por favor? Aqui nós temos o total de homicídios em Alfenas, que foi dos dados de 2009 a 2018, na verdade, porque os dados de 2019 estão incompletos. Isso é uma coisa muito triste também, porque os dados de 2020, nesse tipo de relação, estão todos incompletos, inclusive 2021 não é diferente, e isso dificulta muito a nossa pesquisa, principalmente porque em 2020, pelas estatísticas, foi o ano em que nós tivemos o maior número de casos, né? Então, aqui em Alfenas, nós tivemos de homicídios, a estimativa é que sejam 70, foram 64 de 2009 a 2018, e estima-se que em 2019 houveram mais 6, o que totaliza 70. Mas, nesse caso, agora demonstrando por que essa é uma realidade, não está muito longe de nós, né, de homicídio de crianças na primeira infância. Nós tivemos, ainda em janeiro desse ano, 2 casos de assassinato de crianças com menos de 2 anos ainda. Nós tivemos um em Turvolândia, onde, após uma briga de casal, o pai acabou fugindo com a criança, enforcou a criança e depois a jogou no rio. Depois ele se arrependeu e se enforcou. A criança tinha 1 ano e 8 meses. Isso, dentro dos casos, isso foi enquadrado como um tipo de vingança, por conta que ele brigou com a esposa e ele queria se vingar de alguma maneira e acabou matando a criança. Nós também tivemos, em janeiro desse ano, um caso onde um casal de Congonhas foi preso, sendo acusado de ter assassinado uma criança e ter culpado a mãe da criança pelo assassinato. A criança tinha 1 ano e 8 meses. E esse caso foi enquadrado como um crime maior. A criança estava no caminho dos criminosos e eles a mataram. E nós tivemos agora, 2 anos atrás, esse é um mais antigo, no entanto, é o que mais acontece, que é tortura dentro de casa. A mãe morava com a filha, junto com o padrasto da menina. E o padrasto, ele torturava a enteada com o consentimento da mãe. É uma coisa difícil de se falar. A menina tinha 3 anos de idade, e, veja bem, ele torturava a criança, e depois, num dia, quando a criança se recusou a cumprir um dos castigos, ele a espancou até a morte. Veja bem, esse é um dos casos que mais acontece, é o mais difícil de se chegar, é o que acontece dentro de casa. 80% dessas agressões são feitas pelos pais ou pessoas próximas. E o pior de tudo é porque, em casos como esse, de agressão contra crianças, as pessoas que mais podem ajudar são as pessoas que estão próximas. Mas, né, quando você tem que são essas pessoas próximas que estão fazendo isso, é difícil de você apresentar algo, né?
tendo em vista que uma criança não pode se defender sozinha, não pode ligar para um disque de denúncia. E é complicado, né? É uma situação muito complicada. Pois bem, eu termino aqui minha fala. Muito obrigado a atenção de todos, né? Eu espero que vocês possam refletir sobre isso e pesquisar também sobre o caso. É complicado, mas... né? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, Feliciano. Agora passamos a palavra a Karine. Boa tarde a todos. Eu vou mencionar para vocês alguns serviços de proteção social às crianças e adolescentes vítimas de violência aqui na cidade de Alfenas. Então, nós temos o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, Secretaria Municipal da Criança, da Assistência e dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública, a Secretaria Municipal e a Secretaria Municipal de Educação. Esses são os serviços os serviços de proteção social às crianças que tem em Alfenas. E a gente tentou pesquisar o porquê tem tantos serviços e a gente chegou à conclusão que era para poder atender toda a população. Mas, muitas vezes, a população não tem ciência que existem esses serviços para que elas possam recorrer. Então, são serviços que são existentes, mas que muitas vezes não são citados. Então, às vezes, não são muito usados. Então, uma coisa legal do plano municipal é que, com esses indicadores, a gente pode apresentar para a população coisas como o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que já são existentes e que elas podem usar nesse serviço de proteção social às crianças. E são esses mencionados, mas eu creio que existem mais centros. A gente conseguiu as informações pelo site da Prefeitura, com o Dr. Marcelo, que o nosso colega Evandro conseguiu. E é isso, eu fico feliz em saber que tem tantos serviços, que a população pode contar com tantos serviços. Ela só precisa ter ciência que existem esses serviços que podem prestar assistência para elas. Muito obrigada. Obrigada, Karine. Lembrando também, gente, que a Karine também vai providenciar para a gente uma cartilha, né, para ser distribuída aí para a população de Alfenas, para que nós tenhamos acesso, né, a todas essas informações, né, Karine? Sim, a gente vai montar essa cartilha para que a população tenha acesso a essas informações, para que elas saibam o direito delas, da onde elas podem recorrer, porque muitas vezes elas acham que não tem uma solução, mas porque não tem o conhecimento do que já existe na própria cidade delas. Eu comentei com algumas pessoas também, eu sou jovem ainda, e eu já sabia da maioria dos serviços, mas tem muita gente que já mora aqui em Alfenas que ainda não tinha conhecimento desses serviços e que conhece um vizinho, um amigo ou alguém também que não conhecia esse serviço. Então, a gente vai montar essa cartilha que é para que todo mundo tenha acesso a esses serviços e que eles possam prestar as devidas assistências a essas famílias, né? A essas crianças. Perfeito, muito obrigada, Karine. Agora eu gostaria de convidar a Cássia. Boa tarde a todos, eu sou a Cássia e eu vou falar sobre a violência sexual. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fernando Campos, do Conselho Tutelar, que foi ele que me auxiliou nessa pesquisa. O que ele frisa de mais importante, o que mais nos preocupa em Alfenas, é o fato de que a violência sexual, muitas das vezes, ela é mascarada pela própria família da criança. E isso vai dificultar a notificação, consequentemente a identificação da causa e o atendimento adequado à criança que sofreu esses abusos. Pode passar, por favor. As denúncias de violência contra crianças e adolescentes. O maior índice foi em 2013, no Brasil, foi em 2013, com 47.448 casos denunciados, enquanto o menor foi em 2018, com 24.188. E durante a pandemia, de 2019 a 2020, os índices diminuíram,
2019 estava 29.965 e diminuiu para 26.416. Pode passar, por favor. É importante frisar que os casos eles continuam subnotificados. Em Minas Gerais, esse é um quadro onde mostra o perfil das vítimas de violência segundo as variáveis, a idade da vítima e a zona de ocorrência da violência, de acordo com os critérios de evolução da agressão, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2007 a 2017. Na idade de 0 a 4 anos, o número de casos foi de 166.500, com uma frequência de 24%, com o número de óbitos de 585, com a frequência de 16,3%. Já a zona de ocorrência, onde mais ocorrem os casos, é na zona urbana, com 529.353 casos, sendo a frequência 76,33%, com o número de óbitos de 2.458, com a frequência de 68,28%. Pode passar, por favor. E os casos notificados em violência sexual na primeira infância? Esses dados foram tirados do DataSUS, na faixa etária de 0 a 4 anos, e os dados são de 2010 a 2019. Eles englobam a violência, a exploração e o assédio sexual. Em Alfenas, foram notificados 25 casos, em Minas Gerais, 4.846, e no Brasil, 44.502 casos notificados. Pode passar, por favor. O percentual de população da primeira infância é de 0 a 6 anos. Esse é um mapa de Alfenas, onde ele é dividido em regiões. E quanto mais escura é a região, maior é o número de crianças naquele local. Pode passar, por favor. Esse é um outro mapa de Alfenas, também dividido em regiões. E nesse, quanto mais escura a área, maior é a necessidade de atendimento de crianças naquele local. Dentre eles, o abuso ou exploração sexual, que também podem levar a homicídios. Pode passar, por favor. Outro ponto importante é a evasão escolar. De olho nos sinais de violência. Sugestões de como manter o acompanhamento de sinais de violência envolvendo crianças e adolescentes. A capacitação de profissionais da educação quanto aos sinais de violência sexual na primeira infância. Isso é importante porque a criança, quando ela sofre, quando ela é vítima da violência sexual ou de qualquer outro tipo de abuso sexualmente, a criança ela vai levar sinais, ela vai demonstrar alguns sinais. Então, é muito importante que a gente saiba observar os sinais da criança. E algum deles é até mesmo a evasão escolar, onde a criança ela vai deixar de permanecer na escola, ela vai deixar de ir para a escola. Então, isso é muito importante a gente observar. Pode passar, por favor. Esse é o panorama na primeira infância em Alfenas, que pode evitar a violência sexual. Programas de pré-natal, programas direcionados aos primeiros anos de vida, de 0 a 3 anos, programas de pré-escola, de 4 a 5 anos, e a educação escolar com a capacitação profissional, que é durante a idade escolar e a idade pós-escolar. E assim eu finalizo minha apresentação, espero que tenham gostado, e muito obrigada pela atenção de todos. Mônica, quem vai dar sequência? Olá, obrigada, Cássia. Agora eu convido o Afrânio com a Beatriz. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Beatriz e eu e o Afrânio, nós fizemos um levantamento de dados sobre a sensação de segurança em Alfenas. E para isso, nós fizemos um formulário com algumas perguntas e obtivemos mais de 500 respostas da comunidade. Para análise desses dados, nós dividimos a cidade em 3 regiões. E agora o Afrânio vai explicar um pouco sobre essa setorização. Pode passar o slide, por favor. Boa tarde a todos. E para analisar os dados, a cidade ela foi dividida em 3 setores.
essa divisão ela foi disponibilizada pela Polícia Militar da cidade de Alfenas e ela é feita conforme as características dos bairros e os tipos de crimes que ocorrem em cada região. A cor roxa ela vai representar o setor centro, a cor verde representa o setor norte. Desculpa, eu acho que a internet caiu, voltou? Voltou. Como eu estava falando, a cor roxa ela vai representar o setor centro, a cor verde vai representar o setor norte e a laranja o setor sul. E agora a gente vai passar de forma mais detalhada os dados que a gente obteve de cada setor. Pode passar. Sobre o setor centro, ele compreende a área central da cidade. E nós tivemos 59 participantes dessa região. Pode passar, por favor. Cerca de 44% responderam que Alfenas é um local seguro para se viver. Aproximadamente 50% respondeu que é um local pouco seguro, 1,7% muito seguro e 3,4% nada seguro. Pode passar. Além disso, nós perguntamos se a pessoa já tinha sido vítima de roubo e 30,5% afirmou que sim e 69,5% que não. Pode passar, por favor. Sobre o furto... Professor? Obrigada. Sobre o furto, 51,7% respondeu que sim e 48,3% que não. Agora, o setor norte ele corresponde à área verde, que é indicada no mapa, e esses são os bairros que fazem parte desse setor. Pode passar. Nesse setor, a gente teve a participação de 233 pessoas, nas quais 54,4% classificou como um local pouco seguro, já 1,3% como muito seguro, 37,8% como seguro e 5,6% como nada seguro. Na questão do roubo, 68,7% das pessoas não foram vítimas de algum tipo de roubo e 31,3% disseram que sim. Já em questão do furto, 44,4% não foram vítimas de furto e 50,6% já foram. Agora, falando um pouco sobre o setor sul, ele compreende os bairros que estão listados aqui no slide. E pode passar, por favor. Nós obtivemos 219 participantes dessa região e aproximadamente 40% responderam que é um local pouco seguro para se viver, pouco mais de 50% considera que é um local seguro, 3% muito seguro e 4% nada seguro. Pode se passar. Agora, sobre o roubo, 75% afirmaram não ser vítimas e 25% eles foram vítimas. Pode passar, por favor. E em relação ao furto, 44% disseram que sim e 56% disseram que não. Anteriormente, foi mostrado de forma segmentada os dados, né? Agora eu vou mostrar sobre um aspecto geral. Então, a gente pode analisar que 4,7% das pessoas classificaram como nada seguro, 48,7% como pouco seguro, 2,2% como muito seguro e 44,4% como seguro. Pode passar. E também, no formulário, a gente recolheu o dado referente à escolaridade das pessoas, né? E a gente conseguiu passar através de redes sociais, da internet, então a gente alcançou pessoas de diversos níveis acadêmicos. Pode passar. E aí, além das questões sobre segurança, nós perguntamos também se, entre os conhecidos daquela pessoa, já havia ocorrido caso de agressão a crianças de 0 a 6 anos, que é da primeira infância, e 17% responderam que sim e 83% que não. Pode passar, por favor. Nós perguntamos também se já tinha ocorrido agressão contra a gestante, e 11,4% disseram que sim e 88,6% que não.
No formulário também foi perguntado sobre quais medidas deveriam ser tomadas para que aumentasse a segurança da cidade, né? E dentre as opções tiveram 3 que foram as mais votadas, lembrando que as pessoas podiam escolher mais de uma. Então, o aumento de policiais e viaturas nas ruas tiveram quase 70% de escolha, melhorar a iluminação das vias públicas, 58,3%, e criar leis mais severas também obteve bastante escolha, com 54,5%. E com isso a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela atenção, obrigada a todos os alunos pela excelente apresentação. Então é isso, pessoal, nós esperamos que com esses dados nós consigamos pensar ações, né, para planejar aí as ações para a primeira infância nos próximos 10 anos. E nós estamos aqui abertos, né, a perguntas, a questionamentos, a sugestões. Ficamos muito felizes de poder contribuir com o plano municipal. Em primeiro lugar, queremos agradecer aí a professora Nivalda, a professora Mônica, a professora Ivânia e todos os alunos envolvidos, né, pela excelente levantamento de dados que vocês fizeram. Acho que esses dados são relevantes, né, para que a gente possa trabalhar aí, projetar o que nós desejamos, né, para os próximos 10 anos, em termos de segurança, de proteção das nossas crianças. Né? Acho que o levantamento foi muito bom. Parabéns a todos vocês. Então, aí a palavra está aberta, né? Quem quiser aí se manifestar, a NET, né? O pessoal aí mais envolvido, o André aí que está na área da educação, acho que são questões muito sérias que foram abordadas, né? Se vocês quiserem fazer alguma manifestação. A NET, pode falar, NET. Eu queria agradecer à equipe pelos dados, porque a gente tem muita dificuldade de compilar dados, e vai ser útil até na área nossa lá do CREAM. Que interessante. E também, assim, a gente tem a visão global e agora a gente pode focar nos casos de ofensas. A gente tem que ter a consciência do crescimento da violência para a gente também aumentar as políticas públicas. O que a gente pode fazer para conter essa curva aí, porque está muito alta. E queria parabenizar, foi muito bem explicado, foi didático, não foi cansativo, e estou, assim, muito feliz mesmo. Acho que quando se tem dados, você consegue pensar, trabalhar, planejar e efetivar realmente aquilo que a demanda nos oferece. Parabéns para a equipe, foi um prazer e estamos juntos, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Anete. Mais alguém? Tem a NET que levantou a mão. Professora Sandra, se a senhora quiser se manifestar, é importante que os dados são relevantes. Professora Sandra Regina Pascoal. Parabéns, né, a todo o docente e discente do curso de Direito da Unifenas, pelo excelente trabalho desenvolvido. Agora, com esses dados, professora Mônica, nós vamos sentar e vamos, eu posso estar ajudando os alunos a estar comparando com dados referentes ao Brasil para nós se localizar. Se nossos dados estão significativamente superiores, se estão iguais aos... Eu acho que nacional, não sei, mas pelo menos dentro de Minas Gerais. Porque como o Brasil é muito heterogêneo, então eu acho que comparar com o Brasil é bom, mas vai dar diferença significativa. Mas comparar com Minas Gerais, talvez com o sul de Minas, eu acho que o trabalho foi excelente. Eu acho que agora a gente trabalhando aí com alguns acréscimos de informação, cada um dos alunos vai ter excelente trabalho de conclusão de curso, sem dúvida nenhuma. Parabéns mais uma vez a todos. E estou aqui à disposição. Obrigado, professora Sandra, obrigado mesmo. Temos a professora professor Sandra Rogério. Alves, que está presente. Quem mais? Professor Rogério. Sim. Aproveitando a fala da professora Sandra, Nivaldo. lembrar a contribuição que a professora Ivânia fez na primeira reunião que nós fizemos, para que a gente possa contactar os acadêmicos da computação,
para a gente tentar elaborar um documento online para compilar esses dados. Um aplicativo, né? Nós vamos seguir aí com essa linha, a professora Sandra, a professora Ivânia e todos que estão aqui colaborando conosco, para que a gente possa desenvolver esse aplicativo para que esses dados... Também estou com saudade, Carla, que bom que você está aqui. Para que esses dados agora, que, né, a partir de agora sejam registrados pelos órgãos competentes, que a Karine nos mostrou aí, eles possam estar, né, juntos dentro deste documento, para que depois, quando a gente precisar de uma consulta, que nós não soframos tanto, né, igual os nossos acadêmicos estão aí enfrentando esses obstáculos, tá? Então, foi muito boa a sugestão que a professora Ivânia nos fez na primeira reunião, e dizer, né, que nós não esquecemos aí que agora nós vamos já partir para essa fase, né? Muito bem, professora Carla aí presente, muito obrigado pela presença, professora Carla. Se quiser usar a palavra, a nossa egressa, Rogério. Aí, ó, minha aluna aí, muito bom, Carla, saber que você está aí nesse mundo maravilhoso da educação, né? Que você possa aí contribuir conosco. A Mônica Naves também está aí presente, conseguiu entrar, né, porque tem tanta gente que ficou fora da sala. Pessoal. Mônica, se quiser falar um pouquinho, viu? Fique à vontade. Quero parabenizar e também parabenizar pelo estímulo, né, aos alunos da Unifenas também, achei muito bacana. Perdi 30 minutos aqui, eu estava tentando entrar, tudo lotado, gente, lotada a reunião, parabéns, um sucesso. É isso aí, eu preciso desses dados depois, de todos os dados. Vai me passar, professor Rogério, depois? Sim, vamos passar todos esses dados vão ficar disponibilizados, foram gravados, e nós vamos passar os slides para vocês, tá bom? Muito obrigada, parabéns. Tá? Muito prazer, Xará. André está por aí também. André, a parte da educação, é importante esses levantamentos, né, André? Sim, professor Rogério, muito importante. Elas foram falando, eu já fui parabenizando e já dando o que fazer, porque a gente vai ouvindo e já vai pensando no que fazer, né, gente? Quando não sei se a Karine colocou a questão da cartilha, eu falei, já pode mandar para a educação quando estiver pronto, que a gente já manda para as escolas, para a rede toda, né? Então, assim, são dados muito importantes, a gente sabe como é difícil conseguir esses dados, né, professor? Desde o primeiro nós sofremos muito para conseguir, desde a educação, a saúde, e olha que a educação é mais fácil de achar. Mas, assim, parabenizar o pessoal que fez, né, as meninas e meninos, a Mônica, né, quem está puxando aí a Nivalda, né, a turma toda. É, assim, muito importante. E como a gente começou, né, professor? O objetivo nosso é trabalhar de forma intersetorial. E, de alguma forma, a gente já está montando quebra-cabeça, né, professor? Cada um fazendo a sua parte, procurando os dados, né? E, assim, a hora que a gente finalizar essa primeira parte, que é de audiência, né, a gente já ir para o próximo passo. Mas parabenizar, foi muito importante essa audiência de hoje. É interessante observar também, André, que a necessidade que existe, aí fica uma recomendação tanto para professores quanto para alunos, do diálogo, né, com essas crianças, né, porque o ano passado nós fizemos um trabalho com a Polícia Militar, né, que faz o trabalho do PROERD, né, e uma egressa nossa, né, da Polícia Militar, ela ainda estava falando quantos casos, né, que na hora que a gente entra dentro das escolas para fazer um trabalho, que acabam surgindo, que essas crianças às vezes têm uma dificuldade muito grande de expor, né, de manifestar. Aí vem aquele olhar de um professor, né, que percebe que a criança está diferente, que está acontecendo alguma coisa, que ela está precisando de apoio, né? Então, é o olhar mesmo que a gente tem que desenvolver, um olhar mais atento a todas as necessidades e as demandas, né,
da primeira infância em especial. Né? Mas, então, eu acho que fica aí um desafio aí para todos os acadêmicos e professores que estão aqui, que nós temos muitos professores do CENEI, né? Porque esses fatos, eles existem, né? E eu fico muito preocupado com diversos alunos colocaram aí a questão da subnotificação, né? Porque, na verdade, esses casos que estão aí, que foram relatados, foram aqueles que foram notificados, né? Que chegaram até o Conselho Tutelar, ao Ministério Público, aos diversos órgãos de proteção, né, da criança. Mas, e aqueles casos que não foram registrados? E aqueles casos que realmente, né, não houve um interesse, não houve, né, condições dele ser levado a público, levado ao Conselho, levado ao Ministério Público, e são muitos. Então, essa fatia que nós temos aí é uma fatia, eu acredito assim, bem inferior ao que realmente acontece no dia a dia. Então, nós precisamos ter essa questão também bem atenta. Mas, mais alguém gostaria de se manifestar? Né? A Eliane está com a mão levantada. Eliana, fica à vontade. Não sei se ela levantou por acaso, mas a Claudine, pode falar também, Gilmara. A Gilmara também. A Gilmara da creche levantou também. Tem 3 mãos levantadinhas aí, fiquem à vontade. Claudine, pode falar. Então, boa tarde a todos. Mais de um ano, quase um ano e meio nessa pandemia, e a Secretaria de Educação foi muito bom estar em convênio com muitos convênios, com a Unifal, né, esses projetos de lives, de cursos, né, que a gente está sempre realizando, né, e agora mesmo então, os professores, ADHs, realizando lives para os pais. Eu acho que vai ajudar muito se os pais, as lives que ensinam, tem vários projetos para trabalhar, muitos jogos, brincadeiras com seus filhos, aí você vai desenvolver mais, se os pais realmente abraçarem essa causa, né, aprenderem, fazer os jogos, as brincadeiras, essas atividades, né, principalmente na educação infantil, né, com as crianças de 0 a 5 anos, com certeza vai ter mais afinidade, acho que vai evitar os abusos, né, sexuais e tudo, né, então é isso que a gente tem que preocupar muito, né, de cativar esses pais e convencê-los, né, a escola tem que ter muito essa parceria, né, com os pais, principalmente agora na pandemia, é isso que eu vejo, né, que vai melhorar bastante, né, a diminuir esses números, né, que são muito significativos, né, Claudine? Né? Muito Isso aí. relevantes, realmente. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Gilmara, fica à vontade. Está sem som, Gilmara, o seu som, o seu áudio. Boa tarde. Boa tarde, agora estamos ouvindo. Boa tarde a todos, gente. Em primeiro lugar, quero parabenizar todas vocês e todos, né, pela organização desse encontro, né, e das manifestações, das explicações que estão vindo de cada um, né, dessa contribuição para uma UFENAS melhor, para uma educação melhor e por também de estar preocupado, né, com essa parte mais emocionante, educativa, que é das nossas crianças, envolvendo a comunidade e a sociedade civil e os poderes, né? Que isso que cada vez se avança, mas os nossos cuidados, os nossos olhares para as nossas crianças, nessa pandemia, se voltou a mais. Por quê? Nossas crianças tinham os locais, as escolas, né? Os psicólogos, em geral, tudo participando da vida ativa da criança e da família. Nesse momento de pandemia, como não só em Alfenas, no país todos, a gente vê, né, não é questão de um retrocesso, mas a questão da doença em si, e as dificuldades para enfrentar esse segmento, né, que é da doença da pandemia, das escolas, né, da Secretaria de Educação, e não só em Alfenas, no Estado, no Brasil todo, a gente vê essas dificuldades. E também as dificuldades dos pais também enfrentar essa questão, né, do ensino, que é a distância, né,
que, por mais que esteja avançado ainda, mas muitos ainda foi, assim, pegado de, como vamos em português, assim, primeira viagem, né? Mas está tudo, como foi dito aí, tudo se avançando, a Secretaria de Educação se esforçando, o Poder Judiciário, né, as faculdades, e todos se envolvendo, as entidades dando suas contribuições, e podemos evitar cada dia mais a exploração sexual dentro do nosso município. Gente, eu acho que eu falei muito, desculpa. Uma boa tarde a todos, viu? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, tá? Isso é muito importante. Mais alguém gostaria, parece que tinha mais alguém com a mão levantada. Eliana, quer falar, Eliana? Sua mão está levantadinha aí. Mais alguém gostaria de se manifestar? Fiquem à vontade, aqui o espaço é para a gente poder se manifestar mesmo, tá? Para que cada um possa dar a sua opinião. Temos a presença aí do Diego também, que está aí no CRAS, né, Diego? Muito obrigado pela sua presença, tá? Tem diversas pessoas que têm contribuído aí de forma significativa, né, para essas ações. A professora Maria Cristina, aí sempre presente conosco, muito obrigado. Bom, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, né, nós vamos, então, encerrar mais esta audiência pública e queremos convidar vocês, né, para a nossa última audiência, que será na última semana de junho. Depois a professora Maria Cristina vai definir a data para nós, se vai ser na quarta mesmo ou na sexta, né, onde nós teremos aí a participação de crianças. Nós queremos ouvir as crianças. Então, todos já estão convidados e, segundo semestre, a comissão toda aí, mais alguém que queira participar, nós vamos arregaçar as mangas e trabalhar em cima dos números, levantar todos os dados estatísticos e fazer projeções para ver se até no final do ano a gente tem um projeto de lei pronto para encaminhar à Câmara Municipal para aprovação, né, e que depois aí o Poder Executivo possa assinar, aí, homologar, né, e transformar numa lei para o município, para que o município possa cumprir aí todas as metas estabelecidas no Plano Municipal da Primeira Infância de Alfenas, que é um dos primeiros planos aqui da nossa região. Aqui na região nós não temos ninguém que tenha um plano similar. Nós estamos sendo aí os pioneiros a levantar, fazer uma discussão nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado aí a presença de todos, agradeço mesmo, principalmente os alunos e professores que estiveram envolvidos, os membros da comissão, né, todos os convidados, os professores da rede infantil, viu, André? Agradece aí a todos, muitos que estiveram presentes, tá? A gente fica muito feliz com a presença de todos os representantes aí dos CMEs, né? Foram muitos CMEs que estiveram presentes. Muito obrigado. Uma boa tarde e até a próxima audiência que a professora Maria Cristina vai organizar. Pode falar, Nivalda? Nivalda? Quem puder abrir a câmera, vamos fazer um registro bonito. Quem puder abrir a câmera. Vamos, que ótimo, boa sugestão. Olha Quem isso. puder, então, vamos abrir a câmera aí para a gente poder fazer um registro bacana. Aí, Oi. olha que coisa linda. Agora é bom ver o rostinho. Vamos, a tela cheia, né? Nossos acadêmicos. Bacana, olha que foto bonita que vai dar. Todo mundo penteando os seus cabelos. Todo mundo passa perfume. Passa perfume. A Nadir ficou chique na foto, né? Mônica, todo mundo. Olha que bacana. Bom, esse é o registro da nossa audiência pública de proteção, garantias e justiça social. Obrigado muito mesmo, gente. Diogo, Carlei, um monte de professores aqui. Ivanildo, Francisco, Tereza, Camila, olha quanta gente aí. Carinais, CMEs, todo mundo participando. Tirou aí? Registrou? Então tá bom. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, Mônica. Ficou muito chique, Tirei viu? sim, valeu. Obrigada, gente. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, cadê? Valeu, tchau, gente. Foi a audiência Tchau, que teve tchau. o maior público, viu? Essa bombou, porque não nem coube na sala de tanta gente que nós tivemos aqui. Que coisa linda. Esses professores são maravilhosos. Muito bom. Obrigado. Obrigada a vocês.
deve ter pouca gente que conhece disso menos do que eu, né? Eu estou tão pouco aqui dentro do setor. E o segundo susto foi falar pelo compromisso com a educação.
Ó. Dezembro. Aí aqui o quê? Corte? Mamãe, lê aqui pra mim. Escreva na ordem em que aparece a ilustração o nome dos meses. Esse aqui, ó, é aqui o dia. Primeiro é o dia. O mês é o que vem depois da barrinha, ó. Aqui é o mês 2. Qual que é o mês 2? 2 é esse? Fevereiro. Vou ter que escrever? É, aqui, ó. Aí você vai colocar, ó. Vai, Anso. Aí você olha aqui como que é. L, mesmo? Fevereiro. É, fevereiro, tem o R e aí depois. I-R-E. Licença, Anso. Vai, errou. Fevereiro. E depois de fevereiro. Aqui, ó. É de que dia? Quem será que faz aniversário 18 de dezembro? Aqui, ó. O dia 18 do mês 12. Então, é o dia do teu aniversário. Fala pra tia. Ah, não. Depois você fala pra tia. Que o segundo menininho tá segurando a plaquinha com a data do teu aniversário. Eu? É. Esse que é eu. O galinho do vizinho, que você já preencheu? Dia 29. Chama ela, né? Ela tá escrevendo lá. Mamãe, que a senhora tá sozinha no curso? Já acabou.